Acredita que a gente possa estar sendo vigiado por seres de outro planeta? Não acredita? Então assiste esse vídeo que você vai passar a acreditar. Tá vendo aquela setinha lá? É para onde foram os objetos. Vai marcando aí. Eu viajo o Brasil inteiro com meu drone, filmando vários lugares, situações e sempre posto no meu canal no YouTube. Mas dessa vez eu fui na Serra do Rio Raça, em Santa Catarina, e quando eu estava chegando dentro dessa cratera, que tem quase 1000 metros de profundidade de onde eu estava, quando eu olho para baixo, me deparo com a situação. Alguma coisa passou lá embaixo, rasgando e subiu o morro e entrou ali no morro. Segundos depois, logo em seguida passa outro. Mas olhando de cima para baixo, passa na mesma direção que foi aquele primeiro. E fração de segundo depois passa uma numa velocidade descomunal, muito rápida aí, ó. E já num formato diferenciado meio cilíndrico. Vamos trabalhar um por um aqui, a gente vai tentar ampliar com o recurso que eu tenho aqui. Nota que ele vê lá, tá vendo o primeiro? Ele começa a subir lá, ele levanta o nariz, né? Se tivesse um nariz, a gente fala assim, nariz como se fosse um aeromodelo, né? Ele levanta e sobe. Então essas imagens que foi gravado em alta resolução, eu consigo dar um tratamento na imagem e deixar mais nítido aí, tá vendo? Repara aquela setinha que eu coloquei, são pássaros voando. Então, agora nós vamos voltar esse vídeo e vamos ampliar essa imagem para ver se a gente consegue reconhecer se é um pássaro, se é um drone, se é um aeromodelo, o que possa ser isso daí. Olhando de lado, parece que é meio que uma bolacha assim, né? Tá vendo? A asa já deu para ver que não tem, tá vendo? Então você vê o objeto não tem asa. Se passar em cima do branco ali, já revelaria tivesse asa ou tivesse hélice de drone. Então nada disso tem. E primeiro também que o drone não inclina assim para subir, o drone subiria reto. Então descartamos asa e descartamos drone. Pode ser aeromodelo? Precisa de asa. Agora o mais intrigante, e dá para constatar que realmente não é uma águia, um pássaro, uma águia ou qualquer coisa desse tipo, agora que ele passa aí, ó, os pássaros voando ali, ó. Você vê nitidamente os pássaros batendo asa enquanto o objeto passa por ele, ou seja, se assustam, né? Assustam os pássaros voam, ou seja, ficou nítido que o pássaro, ele bate asa e esse objeto não bate asa, né? Aqui eu aumentei a resolução no máximo que eu tenho de recurso, que eu tenho aqui no meu computador. Eu sei que essas imagens na mão de uma pessoa mais perita, as imagens brutas, eles vão conseguir ver com melhor nitidez essas coisas. Repara que passa em cima da rua, tá vendo? Não tem nada ao redor. Então esse objeto branco, quando passa em cima do branco, ele continua branco. Se tivesse um bracinho, alguma coisa, ia aparecer aí. Então esse aqui foi o primeiro objeto. Aí o segundo é mais intrigante, que eu estou praticamente de cima, que eu virei o gimbal da câmera do drone para baixo. Está de cima. No YouTube está com alta resolução. Se assistir na televisão, você vai ver que é até assustador. Aqui você deve estar assistindo no celular, é muito pequenininho. Mas vamos analisar essa fotografia, esse objeto, numa melhor resolução, numa melhor velocidade e ampliação. Aqui está uma numa luz, velocidade um pouco mais acelerada para vocês entenderem. E aqui está em 60 frames, está quadro por quadro. Observa que o negócio é redondo, não tem braço e quando ele passa em cima do branco não revela nada. Essas imagens são do canal Vanzan Hobby e ele mostrou ali a aparição de 3 objetos voadores não identificados. Imagens essas que inclusive estão com muita qualidade, parabéns aí pela captação. Dá para perceber ali que realmente não são coisas que nós conhecemos e coisas que estão também numa velocidade altíssima. Algo que não condiz, de fato, com as conhecidas leis da física, né? Porque, afinal de contas, como que um objeto sem asa voa dessa forma? Enfim, um negócio muito intrigante, mas isso me fez lembrar um assunto que tá viral também nessa semana aqui. Vocês conhecem o Jacques Vallée, o ufólogo? Pois é, nessa semana passada ele esteve no podcast do Joe Rogan e ele falou exatamente sobre essas inteligências. Ele não chama de OVNI, ele chama de inteligências. E ele fala como esses objetos interagem diretamente com o planeta Terra. A entrevista dele no podcast é fantástica e ele revela detalhes muito macabros sobre como esses objetos não vêm de fora do planeta Terra, mas eles são parte do planeta Terra, como se existisse alguma coisa escondida. E, gente, no vídeo lá do Vanzan, a gente consegue ver claramente que esses objetos entram na montanha. Da mesma forma que a gente tem um monte de outros vídeos aí desses objetos entrando em vulcões, desses objetos entrando em lagos, em oceanos. Jacques Vallée falou exatamente isso. Ele falou que essas inteligências, elas dividem o planeta Terra com a gente e que elas estão nos monitorando no presente momento porque nós estamos em iminente risco nuclear.
A entrevista do Jacques Vallée é sensacional e eu fiz esse vídeo aqui no meu canal traduzindo e trazendo todos os principais pontos da entrevista. Se eu fosse você, eu assistiria. O link tá lá em cima nos stories e para quem tá me assistindo na rede azul do Zuckerberg, o link tá aqui embaixo nos comentários. Em todo caso, eu quero saber as opiniões de vocês sobre esses objetos aqui filmados pelo drone. Vocês não acham muito curioso, não, que essas coisas têm aparecido cada dia mais e mais e pior, em locais que tecnicamente não são controlados por militares. Então tudo leva a crer que isso aqui não é tecnologia da Terra. Mas eu quero saber o que você pensa disso. Comente aqui embaixo.